15 coisas bizarras que Gengis Khan cometeu contra seus inimigos. O líder do Império Mongol Gengis Khan tem uma história digna de um filme e olha que ele realmente teve sua trajetória contada nas telas do cinema. Das dificuldades da infância, Gengis se tornou um dos nomes mais influentes da Ásia, tendo conquistado um território de aproximadamente 20 milhões de quilômetros quadrados, um tamanho superior à área do Império Romano. Ele também colecionou litros de sangue derramados em conflitos, sendo responsável pela morte de milhões de pessoas. Neste vídeo você conhecerá 15 coisas bizarras que Gengis Khan cometeu contra seus inimigos. Contextualização. Quem foi Gengis Khan? Gengis Khan nasceu na Mongólia por volta de 1162 e seu nome real era Temujin. Portanto, quando referimos a Temujin neste vídeo, é do próprio Gengis Khan que estamos falando. Temujin era filho de Ui Bagatur, o líder da tribo Borjigin, que acabou sendo envenenado pelos tártaros. Após a morte do pai, sua mãe Roel passou a ser isolada de qualquer evento da tribo em que viviam, já que como ela era viúva, eles não a consideravam parte do clã. Com isso, Temujin, a mãe e seus irmãos passaram a viver nas estepes, sobrevivendo da caça. A mãe incentivou o filho a buscar vingança por toda aquela situação que viviam, e assim desencadeou a sua história em busca de liderança. Ele executou o próprio irmão. Primeira versão. A briga foi motivada por Becher ter pescado um peixe e tê-lo comido escondido, sem dividir com a família que também enfrentava fome. Segunda versão. O conflito se deu porque Temujin não suportava mais as ordens que o meio-irmão mais velho dava ao resto da família. Com o rival saindo de cena, ele alcançaria uma nova posição e assim conquistaria mais poder. De todo modo, o fato é que ele executou Becher com uma flecha e pouco a pouco iniciou sua dominação. O pontapé para sua liderança se deu quando sua esposa Bort foi sequestrada pela tribo Merki. Quando os inimigos cercaram o local onde Temujin, sua mãe, seus irmãos e esposa viviam, Roel, que era sua mãe, sabia exatamente o que eles buscavam, já que no passado também havia sido sequestrada. Por isso, ela decidiu entregar a nora para que a tribo deixasse sua família em paz. Temujin obedeceu o desejo de sua mãe e cavalgou até as montanhas para deixar Bort por lá, mas o rapaz se arrependeu e começou a planejar uma forma de recuperar a liberdade da amada. E assim surgiu a primeira batalha que está ligada ao próximo tópico. 2. Ele executou o seu melhor amigo. Se ele não teve pena nem de seu irmão, quem dirá dos amigos? Temujin e Jamuka eram amigos de infância e fizeram um pacto de sangue. Eles eram inseparáveis, tanto que Jamuka ajudou Temujin a resgatar a esposa quando foi sequestrada pelos Merits. Mas depois desse evento, eles começaram a se estranhar bastante, pois ambos tinham sede de poder e queriam ser os únicos a comandar o império. Temujin começou a ser visto naturalmente como líder, e de repente, surgiram novas campanhas em que ele era a cabeça da operação. Jamuka decidiu reunir os clãs que eram contrários ao seu amigo e atacou o território que era comandado por Temujin, que fugiu para a China onde ficou exilado durante 10 anos. A batalha deixou a imagem de Jamuka arranhada com algumas tribos mongóis por ter executado vários dos seguidores de seu antigo amigo. A vingança contra Jamuka. Como se sabe, Temujin foi criado preservando a vingança aos inimigos a qualquer custo, e ele aproveitou a oportunidade de uma revanche. Ele reuniu seus homens para atacar o território comandado por Jamuka, mas usou uma estratégia muito inteligente. Sabendo que a sua tropa era menor que a do rival, ele pediu para que cada soldado acendesse uma quantidade de tochas maior que a de costume. Assim, durante o ataque noturno, daria a impressão de que seu exército tinha mais homens do que realmente estavam ali. Assustado com o suposto grande exército, Jamuka fugiu, mas acabou sendo entregue por alguns de seus homens que decidiram apoiar Temujin na batalha. Os mongóis seguiam à risca uma regra em suas batalhas: não derramar sangue dos nobres. Por isso, Jamuka foi executado através de uma técnica chamada Noodlidef, na qual a coluna vertebral é quebrada sem que a pessoa sangre. 3. Gengis Khan odiava traidores. A traição. Os homens que entregaram Jamuka acreditavam que ao dedurar o antigo líder estariam salvos de uma possível execução, mas se enganaram. A punição. Antes de dar a ordem de execução do rival, Temujin ordenou que todos os traidores fossem decapitados, tendo como espectador obrigatório seu antigo amigo Jamuka. O princípio. Jamuka costumava dizer que jamais deveria confiar em traidores, portanto sempre quando ocorria uma situação como essa, ele mandava executar não só o nobre do império como também o responsável por entregar seu antigo líder. 4. Espalhou fake news. Apesar de reagir aos inimigos com toda inteligência, força e crueldade, Temujin costumava dar primeiro a opção do rival se render antes de realizar seu ataque. Caso não obedecessem, ele e seus homens partiam para uma batalha truculenta. Mas também se sabe que ele se aproveitava da reputação que construiu para amedrontar os adversários.
Portanto, de forma intencional, Gengis Khan deixava circular boatos sangrentos para que temessem a sua fúria, o que em alguns casos ajudava a evitar alguns conflitos ou deixar muito mais apavorado algum império que seria alvo de seus ataques. Nos truques de Khan podemos incluir os falsos recuos que eram feitos durante as batalhas, que nada mais eram que uma forma estratégica de dividir o exército e atacar os inimigos por trás quando estivessem mais vulneráveis. 5. Retrucou os tártaros. Gengis Khan tanto prometeu que vingaria a execução de seu pai e ele realmente cumpriu. Para isso, ele decidiu se aliar a Hong Kong para conquistar o território tártaro. Depois de dominar o espaço, ele ordenou a execução de todos os tártaros que fossem mais altos do que um eixo de carroça, poupando apenas algumas mulheres e crianças. 6. Erradicou o poder de várias tribos. 1206. Temujin foi escolhido como chefe em uma assembleia de líderes das tribos das estepes mongóis. Foi quando ele recebeu o título de Genghis Khan, que significa soberano supremo. Unificação. Pela primeira vez todas as tribos da Mongólia estavam unificadas e obedeciam a um líder que estava acima de todos, assim tendo as mesmas regras, além de um único exército. Serviço militar. Foi a partir disso que o serviço militar deixou de ser facultativo, passando a recrutar qualquer homem entre 14 e 60 anos. Os soldados recebiam parte das recompensas adquiridas em campanhas como alimentos, tecidos, metais preciosos e sim, escravos. Os mongóis saqueavam as cidades rivais e recebiam contra-ataques até que, após algum tempo, o líder conseguiu pensar em uma maneira mais eficaz de evitar ataques dos seus inimigos. Sua estratégia era baseada em executar os líderes tribais para deter novos confrontos no ano seguinte, e em seguida, incorporar a tribo sem líder à sua, até que ela ficou suficientemente grande para declarar independência como nação. Expansão do Império Mongol. Gengis Khan passou a conquistar mais e mais terras e não media esforços para prejudicar seus inimigos, já que seu grande objetivo era erradicar o poder de outros povos e se tornar um grande líder mundial. Para isso, os mongóis costumavam pegar os postos mais vulneráveis, destruindo canais, inundando cidades, destruindo poços e pomares das cidades que eram seus alvos. Um exemplo: em uma das muitas batalhas, Gengis Khan sabia que seus homens não teriam força suficiente para derrubar uma muralha, então ele decidiu desviar a rota de um pequeno rio que desembocava na cidade para destruir a proteção. 7. Vingou a sua caravana. No império de Gengis Khan, o comércio tinha um papel muito importante. Nesta época, as pessoas passaram a comprar alimentos, livros e tecidos de outras partes do mundo. Foi o momento também onde o conhecimento sobre a pólvora se difundiu. O território mongol fazia parte da Rota da Seda, por onde eram transportados chás, especiarias, porcelana, pedras preciosas e etc. Ou seja, o líder tinha como grande objetivo expandir seus domínios através do comércio. Caravana atacada. No ano 1218, uma caravana mongol que passava por Otrar no Império Corásmio acabou gerando uma grande confusão. A caravana, que tinha intenções comerciais na região, foi acusada de espionagem pelo governador Inalkuk, com a aprovação do sultão Mohammed. Os mongóis foram executados e todos os seus bens foram vendidos. Diplomacia fracassada. Um dos homens de Gengis Khan que havia escapado relatou o episódio ao seu líder, que enviou diplomatas mongóis e um diplomata muçulmano para que exigissem uma punição a Inalkuk. O sultão preferiu revidar executando o muçulmano e cortando as barbas dos mongóis, o que foi considerado um dos maiores insultos da história, deixando Gengis Khan completamente transtornado. Cerco e vingança. Com isso, os mongóis sitiaram Otrar em um cerco que durou aproximadamente 5 meses, até que Karacha, um subcomandante do exército de Otrar, decidiu trair seu clã e abrir os portões da cidade. Os mongóis invadiram e não deixaram uma pessoa viva naquela cidade, não importava se eram homens, mulheres, crianças ou traidores que ajudaram a executar o seu próprio povo. Inalkuk conseguiu se livrar dos mongóis durante um tempo, mas acabou sendo capturado. Há rumores de que ele foi executado com prata derretida derramada em seus olhos, ouvidos e boca. 8. Usou escudos humanos. Ainda como parte da vingança pela morte de sua caravana em Otrar, Gengis Khan decidiu acabar de uma vez por todas com o Império Corásmio. Ele decidiu atacar Samarcanda usando inimigos capturados como escudo para seus homens. O líder entendia que provocar o terror naquele território, fazendo-os atirar contra seu próprio povo, abalaria a moral do exército. 9. Fez cabeças rolarem. Terror psicológico. Se todo o pânico do inimigo já não fosse o suficiente no ataque a Samarcanda, Gengis Khan ordenou que seus homens catapultassem as cabeças dos inimigos capturados sobre as muralhas da cidade. Conquista total. Vale lembrar que os mongóis ainda atacaram outras cidades do Império Corásmio, como Bukhara e Urgench. 10. Fez um peculiar garimpo de joias.
A campanha pelo Império Corásmio literalmente rendeu muitas pérolas ao Khan. Logo após dominar Samarcanda, foi a vez de dominar a cidade de Termes, no sul do Uzbequistão. Gengis Khan propôs à população que se rendesse, porém eles optaram por recusar a oferta, acreditando que a cidade estava segura o suficiente contra qualquer ataque. Depois de 2 dias conseguindo impedir a entrada dos mongóis, a cidade foi invadida. Gengis Khan ordenou que seus soldados prendessem todos os cidadãos, contassem quantos havia por ali e que os organizassem em um campo aberto. Logo após, cada soldado recebeu um número de pessoas que deveria executar. Quando terminaram de abater todo o povo da região, uma mulher foi vista fugindo, mas logo foi capturada. Antes que a executassem, ela revelou que havia engolido uma grande pérola e que eles poderiam ficar com ela se a poupasse. Eles executaram a moça, verificaram o corpo e descobriram que ela não estava mentindo. Ao ver a quantidade de pérolas que a mulher havia engolido, Gengis Khan ordenou que os soldados examinassem as entranhas de todos os abatidos em busca de pérolas ou joias. 11. Fez pirâmides de restos mortais. Invasão da China. As campanhas dos mongóis na China duraram mais de 70 anos, mas Gengis Khan foi o ponto de partida para que isso acontecesse. Quando ele e seus homens decidiram fazer a invasão, os chineses não levaram a sério por acreditar que a sua grande muralha seria um impeditivo suficiente para mantê-los afastados de lá. Tática da fome. Se aproveitando do fato da China estar dividida após a queda da dinastia Tang, os mongóis invadiram pela parte sul que era comandada pela dinastia Jin. A capital Zhonggu ficava ali e era conhecida por suas riquezas, o que interessava muito a Gengis Khan. Como forma de tortura à população até conquistar seu domínio, eles passaram a deixá-los com fome, interceptando a comida que entrava no local, sabendo que assim despertaria o desespero coletivo. Pirâmides de ossos. Eles não sossegaram até finalmente invadir, incendiar e destruir tudo. Para impressionar seus rivais, os mongóis costumavam empilhar os ossos de seus inimigos. Em 1215, depois de um cerco de 3 anos, Gengis Khan também passou a dominar Pequim. Para marcar bem o território, eles fizeram pirâmides do lado de fora da cidade com os ossos do povo que havia sido executado por ali. 12. Esmagou inimigos até a morte. Embora a Batalha do Rio Cauca, ocorrida em 1223, não tenha sido coordenada diretamente por Gengis Khan, ele foi representado por Geb e Subedei, generais do Império Mongol. Mesmo em quantidade menor em relação a seus inimigos, os mongóis tinham bastante habilidade e agilidade com sua cavalaria. Dessa forma, derrotaram uma aliança de príncipes russos e o clã dos Cumanos. Como era de costume, os mongóis fizeram um falso recuo para atacar novamente em outro momento, enquanto isso cerca de 1000 homens lutavam contra o exército inimigo. Eles retornaram ao ataque com força total após 9 dias, fazendo com que os cumanos fugissem e os russos ficassem desesperados. A coligação russa decidiu fazer um acordo. Eles mandariam o exército recuar se eles fossem poupados do massacre. Mongóis aceitaram, mas na verdade estavam mentindo. Todos os príncipes e nobres foram executados de uma maneira bastante peculiar. Eles foram colocados embaixo de uma estrutura de madeira com mesas e cadeiras da festa da vitória. Enquanto os mongóis comiam, bebiam, dançavam e comemoravam, os nobres eram esmagados até a morte. 13. Era o terror das mulheres. Múltiplas esposas. Conhecido por ter muitas esposas, Gengis Khan sempre estava rodeado de mulheres, inclusive muitas delas eram consideradas como troféus de batalhas contra outros povos, tendo como preferências as que eram virgens. Vale lembrar que as mulheres costumavam ser poupadas em batalhas, pois costumavam ser dadas como esposas a seus soldados. Há rumores de que algumas mulheres tiravam a vida para evitar se casar à força com Gengis Khan ou com o seu clã. Alianças matrimoniais. Nessa época, os pais estavam acostumados a tratar as filhas como produto, já que seus casamentos se baseavam na formação de novas alianças muito benéficas ou para quitar possíveis dívidas e encerrar conflitos. No caso das filhas de Gengis Khan, isso funcionava de uma forma um pouco diferente. Seus noivos obtinham rapidamente prestígio e poder que durava por um tempo bem curto. Monogamia forçada. Diferente dos costumes da época em que era comum que um homem tivesse muitas mulheres, os relacionamentos com as filhas de Gengis Khan eram monogâmicos, como forma de assegurar que a linhagem Gengis herdasse o trono, eliminando qualquer possibilidade de competição. Os rapazes costumavam ganhar o comando da linha de frente em campanhas, mas não aproveitavam tanto status já que a maioria deles morriam. 14. Lançou sua ira contra os Tangut. O Império Tangut, também conhecido como Xixia, era uma superpotência com grandes cidades, que contava até mesmo com uma universidade e um grandioso exército. Em 1209, ele foi alvo de mais uma campanha de Gengis Khan, que decidiu expandir seus domínios.
Os Xixia tentaram uma aliança com a dinastia Jin para frear o intenso ataque, porém não conseguiram apoio. Em 2 anos, o espaço foi dominado pelos mongóis, mas um novo conflito ocorreu algum tempo depois. Havia um acordo de não atacar Xixia caso eles emprestassem seu exército quando Gengis Khan necessitasse para uma campanha. Eles decidiram então não cumprir com o combinado, o que deixou o líder mongol bastante irritado, promovendo uma destruição da capital e incorporando de vez o Império Tanguta ao Império Mongol. 15. Morte em seu enterro. Cortejo fúnebre. Nem mesmo após a morte Gengis Khan deu sossego a quem estava ao seu redor. Quando os líderes mongóis faleciam, eles eram levados em cortejo por 50 soldados que tocavam tambores, cornetas entre outros instrumentos até o local do enterro. Segredo mortal. Entretanto, havia um detalhe sobre esse ritual: os líderes eram enterrados em segredo. Se algum cidadão cruzasse o caminho da procissão, ele tinha certeza que não sobreviveria para contar sobre esse evento. Execuções em cadeia. Após o enterro de Gengis Khan, os 50 soldados que realizaram o cortejo foram mortos por outros 50 integrantes do exército. Depois, esses outros também foram mortos como forma de garantir que a informação continuasse preservada. O legado de Gengis Khan. Estima-se que Gengis Khan seja responsável pela morte de cerca de 40 milhões de pessoas em toda a sua trajetória como líder. Sob seu comando e de seus descendentes, as tribos mongóis embarcaram em campanhas militares que conquistaram terras por toda parte, abrangendo a atual Rússia, Ucrânia, Hungria, Polônia, Uzbequistão, Cazaquistão, Quirguistão, China e Coreia, indo até o sudeste da Ásia, Pérsia, Síria, Turquia e Índia, e chegando também ao Iraque. Ele marcou a história se tornando um dos maiores governantes do planeta, sendo capaz de unificar as tribos nômades da Mongólia e construir um poderoso império.